Bitcoin hoje faz um pump and dump. O que é isso, né? Ele levanta o preço, depois derruba de uma vez. Então a gente está tendo uma certa manipulação. Vamos entender o que está acontecendo e o que isso mostra para a gente, se agora é o fim do mundo ou se ainda há esperança de uma alta. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? Olha só, primeiro a gente tem que reparar a dominância. A dominância hoje ela está caindo bastante com essa queda do Bitcoin. O que isso significa? Significa que as altcoins não estão acompanhando de certa forma aqueles padrões que a gente estava vendo, né? O Bitcoin cai 5%, as altcoins caem 10, 20%. Então a gente não está tendo isso, estamos tendo realmente uma queda mais modesta, as altcoins segurando mais, ou seja, o pessoal ainda segue esperançoso nas altcoins, não estão vendendo com certo medo, esperando, né, mais queda para o mercado. Então o mercado ainda está meio inseguro, tanto com alta, tanto com queda. Então a gente está vendo, olha isso aqui, tá? A gente está vendo diretamente um padrão sendo construído aqui de uma forma que eu fico assustado, tá? A gente tem simplesmente um triângulo simétrico construído aqui. E o que possibilitou a gente construir esse triângulo? Esse topo que foi formado a partir desse pump and dump. Tivemos um pump and dump e a gente formou um topo aqui e agora ele permite da gente construir essa linha de tendência de baixa. Então a gente vai ter aqui um movimento de lateralidade e o preço está exatamente no meio desse padrão, tá? Então a gente tem um padrão de indefinição no mercado que ele não tem um lado definido e a gente pode ter uma definição em breve. Então ele está exatamente no meio do negócio. E olha só, para complementar nossa análise, o RSI se encontra no mesmo estado. A gente está vendo um padrão de, lateralidade total e indefinição do mercado, tanto no RSI quanto no gráfico normal, tá? Então, olha isso aqui, cara. Isso aqui mostra pra gente uma coisa clara. Não tem lado vencedor nesse mercado por enquanto. Não temos nem os touros vencendo, nem os ursos ganhando. Então, a gente vai ter que esperar aí para o mercado decidir pra gente para qual lado a gente vai, se vamos para baixo ou se vamos romper para cima. Então, o que a gente precisa ter em mente agora? O que a gente precisa colocar na mesa para tentar descobrir para qual lado o mercado vai? Primeiro de tudo, é uma opinião minha, é uma visão de mercado que eu tenho, mas eu vejo que o pior já tenha passado, tá? Quando a gente formou esse fundo aqui, mais ou menos uns 33 mil, 34, a gente teve o quê? Cara, um momento de medo extremo do mercado, o mercado só caía, a gente falava, né, cara, vai vir um pullback e veio um pullback pra gente. Então, depois dessa queda totalmente incansável do mercado, a gente teve um fundo sendo formado. Eu acredito que ali tenha sido realmente o auge de todo o movimento do mercado, todo o medo, até porque ele formou também aqui um fundo no RSI. Então a gente tem dois fundos extremamente importantes aí, tanto no gráfico quanto no RSI. E cara, o RSI está desenhando exatamente o que o preço está mostrando. Então a gente não tem divergência, não temos, cara, nenhum dado aqui, graficamente falando, de price action para falar para a gente para qual lado a gente vai. A única coisa que nós temos é uma probabilidade da gente romper aqui e vir buscar, o português errado, agora não, hein? A gente buscar aqui os 44, 45 mil, já olhando aqui que a gente já tentou romper 1, 2, 3, 4 vezes, a gente ainda estava na esperança de romper, tentando pela quinta vez. E acontece que essa resistência, essa linha de tendência de baixa agindo aqui no RSI, ela não deixou a gente passar dali desse ponto e impediu completamente a ida aos 44 mil, portanto o mercado deu uma derrubada. E afinal, o que causou isso, né? A gente teve simplesmente ontem, na alta de 10% do Bitcoin, a gente teve o decreto de Biden falando que, cara, as criptomoedas é uma nova tecnologia, eles estão, de certa forma, apoiando o desenvolvimento tecnológico e também de uma CBDC, assim que se chama, uma moeda lá do estado deles, digital, tá? Então a gente teve isso aí, cara, ó, Biden tá aprovando as criptomoedas, então o mercado, pumpou, né? A gente tinha visto lá no nosso Instagram, se você não me segue lá ainda, ó, Doug Tadeu, segue a gente lá no Instagram, porque lá tem informação privilegiada para você. A gente viu de madrugada o quê? 200, 300 milhões de dólares sendo injetados em contratos futuros antes de uma alta bizarra no preço. Então, será que aquilo foi alguém entrando no mercado, empurrando o mercado para cima para ganhar em cima dos liquidados? Possível, tá? Então, depois dessa alta que a gente teve, que eu, olhando assim, parece completamente manipulada, a gente teve hoje também
dados de inflação saindo dos Estados Unidos falando que, cara, a inflação é a maior em 40 anos nos Estados Unidos. Então, o que era óbvio tá mais óbvio ainda, né? Todo mundo tava falando de inflação esses meses passados inteiros, e agora que vem, nossa, 40 anos, o negócio tá pocando e o mercado desaba. Então, cara, olha isso aqui, né? As pessoas estão usando as notícias como meio para pumpar e dupar o Bitcoin. Isso sempre aconteceu. Isso a gente conversa de sobra lá no Treinamento Modesto. O link tá embaixo para você se profissionalizar nesse mercado, tá? A gente tem aqui também simplesmente uma carteira de uma baleia. Bom, não era uma baleia, né? O cara tinha 90, 50 dólares na época, 12 anos atrás, e agora vale 20 milhões. Olha a vida de holder sendo recompensada. Provavelmente esse cara não tinha acesso à carteira, ele foi descobrir hoje, nossa, eu achei uma senha aqui, deixa eu abrir, olha, eu achei 20 milhões, o cara tá feito, né? Então, a maioria aí ia ver os 90 dólares virar 1.000, 2.000, 10 mil e já ia vender, né? Não ia ter paciência para aguardar os 20 milhões. Então, assim, quem não quer ser holder, se vira aí no swing trade, e esse é o nosso objetivo, tá? A gente tem uma parceira em hold, como também em swing trade. Então, o que a gente tem que olhar nisso tudo, cara? Temos uma pendência, na minha visão aqui, muito alta da gente buscar os 45 novamente, porque ele, cara, já tentou muitas vezes ali, e da próxima vez não vejo dificuldade nenhuma em romper essa região. Acontece que, por enquanto, o mercado está fazendo uma certa resistência para ele passar valores acima. Então a gente está tendo realmente uma influência do mercado atual. Isso leva diretamente a gente ao S&P 500. O S&P 500, de certa forma, hoje fez uma volatilidade maior, tanto lá quanto no mercado de criptomoedas, tá? A gente está tendo uma correlação, às vezes sim, às vezes não. Isso acontece porque o mercado está em estado de choque praticamente, né? Com essa questão de guerra, todo esse cenário horroroso que está acontecendo, os mercados ficam cambaleando, e a gente tem também, com esses dados de inflação, cara, possivelmente aumento de juros que já tá todo mundo cansado de saber, e não é possível que um cara descobriu hoje que a inflação já tá pocando, sabendo que a gente vem conversando isso faz tempo, tá? E para isso você precisa se inscrever nesse canal, pô, para você acompanhar nossa metodologia de pensamento aqui, como é que a gente chega nas conclusões, e você vai aprendendo com isso. Para isso você tem que se inscrever e deixar o seu like, se você não deixou o like até agora, hein? Por favor, é a única forma de eu saber se vocês estão curtindo ou não. Então isso aqui leva a gente para onde, né? Long Short Ratio. Cara, essa métrica já tá de volta lá em valores super acima. Já temos aqui o Long Short Ratio batendo aqui os 2.1. Já temos novamente o dobro de long para a metade de short. Então, cara, o mercado ainda tá insistindo em alta, o que tá entregando pra gente essa queda. Então, olha só. Antes, a gente estava vendo uma quantidade grande de contratos longando o Bitcoin. Entra uma quantidade gorda de dinheiro, o mercado sobe, depois alavanca para baixo e leva todo mundo junto com uma liquidação que já chegou a liquidar um povinho interessante, até porque o Open Interest saiu aí de 3 bilhões para 2.700. Então aquela parcela de dinheiro que entrou já foi liquidada. Então olha só como é que está acontecendo. O mercado está realmente muito manipulado. Nessa consolidação toda a gente está tendo armadilhas, e é isso que um triângulo simétrico faz, tá? Ele arma armadilhas é tenso, né? Mas ele faz realmente você cair nesse conto aqui que, cara, vamos subir, vamos descer, e ele fica liquidando. Não é à toa que, olha só, toda vez que ele bate aqui em cima, ele entrega uma queda bem intensa, ou seja, liquidações, tanto para baixo quanto para cima. Então, qual que é o certo para fazer aqui? Traders, cuidado com o que vocês vão fazer, cuidado com a alavancagem nesse momento do mercado. Agora, você que gosta de um swing trade, é o ideal primeiro acumular, tá? Eu não vejo de forma alguma uma desculpa para você não acumular nessa região, visto que apesar da gente estar em uma consolidação, a gente está em uma simetria bizarra de forças, tanto para compradores quanto para vendedores. A gente está tendo realmente uma guerra, e para onde a gente vai nessa guerra, eu acredito que seja pelo menos para cima, tá? Por que eu estou pensando nisso? Porque eu não vejo o preço, tá? Opinião minha, de mercado, visão aqui, 35 mil, não vejo o Bitcoin caindo, muito menos para os 30 mil, não consigo ver, porque historicamente falando, quando ele entrega uma queda muito forte, ele encontra um fundo ali. Ele encontra o fundo e tenta fazer armadilhas para chegar novamente, para perder essa região, assim como foi na metade do ano passado, tá? Ele chegou até a revisitar uma sombra aqui e depois fez uma armadilha, e não vejo,
tá? Na verdade, eu vejo uma possibilidade grande disso acontecer de novo, mas 30 mil eu acredito que está longe de acontecer, ainda mais que o cenário tá assim, provável levar a gente para baixo, mas nada caótico, tá? Só se o mundo tiver um evento aí que realmente empurre o mercado para baixo de alguma forma, mas no momento a gente se encontra, olha só, o preço está exatamente na meiuca dos triângulos e o RSI está exatamente na meiuca do triângulo. Então a gente está tendo uma indefinição total do momento e a gente precisa ficar de olho no RSI aqui, porque ele bateu ali na resistência e agora está vindo buscar o suporte. E você pode ver que o preço ele bateu aqui e perdeu os 40 mil de cara, tá? Ele não chegou a segurar, a gente falou no Telegram, né? Telegram não, perdão, no Instagram, que é o seguinte: 40 mil seria um valor muito bom para o mercado subir aqui, voltar a bater e voltar a subir para tentar romper esses 45 mil, mas o preço simplesmente ignorou os 40 e desceu direto. Então a gente reentrou na nossa zona de acumulação aqui, que dá pra gente os 38.500, que, cara, é uma região importante, tá? Essa região aqui, eu insisto em dizer que é uma região extremamente importante, é o início de um processo de acumulação, eu vejo assim, tá? 37 mil e 44 mil segue sendo uma região de forte acumulação para o longo prazo, que vale muito a pena você criar uma estratégia em cima disso e aperfeiçoando seu portfólio, melhorando seus aportes e tomando cuidado, com certeza, com o que você está investindo, com que dinheiro você está investindo, tá? A gente passando mais para baixo aqui dos 37, revisitando aqui até os 33 para baixo, a gente vai entrar também numa segunda região aqui, que na minha opinião é uma região muito mais forte de acumulação, que tende a entregar resultados muito melhores aí para o longo prazo, para fazer um swing trade bacana. Então, não vejo, tá, com facilidade o preço buscar e perder os 30 mil. Para antes, precisamos buscar aqui os 34.500, 33, que é essa sombrinha que ficou, mas estamos tendo pendências, tá? Pelo menos para baixo quanto para cima. Temos chances de romper os 45, mas também temos uma chance, eu não vejo com tanta facilidade, de a gente buscar os 33. Vejo que a resposta que o mercado está dando em alguns movimentos e o que ele está mostrando para a gente, essa dominância subindo, apesar da queda hoje da dominância, ela segue tendo tendência de alta e isso que interessa para a gente, porque, cara, é uma queda que o mercado não está botando muita fé, a gente consegue ver isso pela dominância, isso aí você tem que ter uma visão e enxergar o que está acontecendo, tá? Então, muito obrigado, deixa o seu like se você não deixou ainda, eu só agradeço, tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê e fique com Deus.